Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pine para a discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Estão conectados hoje conosco Rodrigo Pinheiro, Norberto Pinheiro Júnior e Clívio Botelho, membros do Comitê Executivo do Banco. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Banco Pine. Após a apresentação dos resultados, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Esse evento está sendo transmitido pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.pine.com, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do Banco Pine, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para o Banco Pine. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do Banco Pine e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Norberto Pinheiro Júnior, que iniciará a apresentação. Por favor, Norberto, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2025. O primeiro trimestre foi marcado pela contínua diversificação de nossos negócios e foco em produtos e operações estruturadas e colateralizadas com maiores margens. Ampliamos a base de clientes no atacado, melhorando a relação risco-retorno e a eficiência da operação. Avançamos na consolidação do nosso ecossistema de varejo colateralizado, que a partir de abril passou a contar também com o consignado privado, além do público e de nossas investidas. Expandimos e diversificamos ainda mais o nosso funding e seguimos focados em fortalecer a nossa estrutura de capital. Seguimos gerando valor e a estratégia de diversificação vai continuar gerando resultados resilientes em diferentes momentos do ciclo econômico. Vamos iniciar apresentando os destaques do período no slide 4. No primeiro trimestre, atingimos mais uma vez lucro líquido trimestral recorde, fechando o período em 73,5 milhões de reais, com um ROI anualizado de 25%, atestando a resiliência da estratégia de diversificação do banco. A carteira de crédito expandida continuou crescendo e atingiu 15,4 bilhões de reais, crescimento de 32% em relação a março de 24. Esse crescimento é explicado pela expansão no segmento de atacado, focado em grandes empresas, e da expansão da carteira de varejo colateralizado, com foco em entes com maior rentabilidade. Em relação ao funding, encerramos o período ainda mais diversificados e com um total de recursos captados de 18,5 bilhões de reais, representando um crescimento de 28% em relação a março de 24. Patamar adequado para sustentar a expansão do nosso balanço e dos nossos negócios. O patrimônio de referência encerrou março em 1,8 bilhão de reais, representando um crescimento anual de 30%, fruto do crescimento dos negócios e resultados do banco, do fortalecimento de nosso capital e da emissão de letras financeiras perpétuas e subordinadas. O nosso índice de Basileia total finalizou o período em 13,9%
e o Tier 1 alcançou 10,3%, refletindo a eficiência na alocação de capital. No próximo slide, o slide 6, apresentaremos nossos negócios. Coincidentemente, o Pine completa hoje 28 anos de existência, sendo reconhecido como um banco de negócios ágil e focado em seguir desenvolvendo relacionamentos rentáveis e de longo prazo com os nossos clientes. O banco se posiciona nas verticais de atacado, mesa de clientes, mercado de capitais e operações estruturadas, varejo colateralizado e investidas, e com nossas participações no varejo concentradas na Pine Holding e no atacado na Pine Capital. Focamos em fornecer soluções financeiras completas para os nossos clientes por meio de uma ampla variedade de produtos e serviços. Vamos para o próximo slide, por favor. No slide 8, apresentamos a carteira de crédito expandida, que atingiu 15,4 bilhões em março, um crescimento de 32% em relação a março de 24. O período foi marcado pelo crescimento da carteira de grandes empresas, segmento no qual temos observado melhores oportunidades no atacado e com perspectivas crescentes de cross-sell e de operações estruturadas, e pela continuidade no crescimento da carteira de varejo colateralizado, com foco em operações com maior valor agregado. Na parte inferior do slide, apresentamos a nossa carteira de crédito distribuída por prazo médio de vencimento. Temos uma carteira com prazo adequado e, como veremos mais à frente, temos um gap positivo entre ativos e passivos. Por fim, apresentamos o índice Over 90, que encerrou o período em 1%, composto por 0,3% de grandes empresas, 1,5% de médias empresas e 1,3% no varejo. O índice adequado atesta o avanço na estratégia e diligência nos negócios. Além disso, passamos a apresentar nosso percentual de operações em estágio 3, segundo a resolução do Bacen 4966, que entrou em vigor no início desse ano. Encerramos março com 2,5% das operações em estágio 3 e temos um índice de cobertura de aproximadamente 70% para as operações em estágio 3, mais uma vez atestando a robustez de nossa carteira de crédito. Agora passo a palavra ao Rodrigo, que apresentará no slide 10 a evolução de nossa carteira de atacado. Boa tarde. Obrigado, Norberto. A carteira de atacado atingiu 6 bilhões em março de 2025, um aumento de 26% em relação a março de 2024 e em linha com dezembro do último ano. Esse crescimento deve-se à expansão de 40% da carteira de grandes empresas, onde temos observado melhores oportunidades de margem e cross-sell. Seguimos buscando o crescimento sustentável de nossa carteira, atendendo os nossos clientes de forma customizada, através de operações estruturadas e colateralizadas, originando maiores RAROCs e oportunidades de cross-sell. Iniciamos esse slide apresentando a distribuição setorial. Temos presença e times dedicados nos setores mais representativos do PIB, como agronegócio, imobiliário e energia, que somados representam aproximadamente 57% da carteira e aproximadamente 35% do PIB nacional. Seguimos expandindo nossa presença geográfica, atendendo clientes em todo o Brasil através dos nossos escritórios. Em relação à distribuição por produto, continuamos diversificando nossa carteira. Em março, 56% da carteira estava alocada em capital de giro e 20% em trade finance. Em linha com a nossa estratégia de diversificação e nosso foco no agronegócio, destacamos o crescimento nas nossas operações de cédula de produto rural ao longo dos últimos meses. Na parte inferior do slide,
apresentamos nossa cobertura de garantias, que apresentou uma melhora substancial em comparação ao primeiro trimestre de 2024, refletindo o ganho de qualidade no perfil de crédito. Em março de 2025, 93% da carteira de atacado era colateralizada, evidenciando nosso foco contínuo em operações estruturadas e com garantias. Nosso índice de penetração de produto fechou março de 2025 em 2,8 produtos por cliente, uma melhora em relação ao último trimestre, atestando a efetividade da nossa estratégia de cross-sell. Vamos para o slide 12, onde falaremos sobre a nossa mesa de clientes. A mesa de clientes apresentou resultados consistentes e recorrentes, contribuindo para a diversificação de receitas. O resultado desse trimestre é reflexo do aumento do cross-sell e da maior volatilidade, principalmente no mercado de moedas. Temos um negócio consolidado e crescente, provendo hedge e soluções de derivativos e câmbio para os nossos clientes. Somente no primeiro trimestre, a mesa operou com mais de 162 clientes e fechou o período com um valor notional de derivativos de 8,9 bilhões e negociou um volume total de 6,1 bilhões em câmbio. As receitas no trimestre foram diversificadas em juros, moedas e commodities, que representaram, respectivamente, 30%, 66% e 3% do resultado do negócio. Na parte inferior do slide, apresentamos nossa receita de prestação de serviços proveniente do atacado, composta pelas receitas de assessoria, comissões, tarifas e seguros. No primeiro trimestre de 2025, crescemos 56% contra o mesmo período do ano anterior, contribuindo para a diversificação de receitas não crédito. Além das receitas de serviços do segmento de atacado, mostradas no slide, no varejo, também temos o resultado de equivalência patrimonial de nossas investidas, que atingiu 3,2 milhões no primeiro trimestre do ano. Em mercado de capitais, totalizamos 1 bilhão em emissões e estruturações no trimestre. Tivemos a emissão de uma debênture financeira de 1 bilhão lastreada em CCBs com consignação, tendo como coordenador líder o Itaú BBA. Para frente, temos um pipeline robusto e diversificado, tanto para nossos clientes quanto para as operações proprietárias de securitização em mercado de capitais. Agora, passo a palavra ao Clive, que falará sobre a nossa vertical de varejo. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. Iniciaremos pela carteira de varejo colateralizado no slide 14. A carteira encerrou março de 2025 em 9,3 bilhões, um crescimento de 35% em relação a março do ano passado, devido à eficiência e escalabilidade do nosso modelo de negócio. Recentemente, iniciamos um remix de nossa carteira de varejo colateralizado, com produtos com maiores spreads, ganhando mais espaço e contribuindo para o crescimento da rentabilidade desta vertical. Fechamos o período com mais de 2,6 milhões de contratos e mais de 2 milhões de clientes, com ticket médio de 3,6 mil. No primeiro trimestre de 2025, foram originados 1,2 bilhão de crédito colateralizado. Em 2025, foi aprovado o início da operação do consignado privado, também chamado de consignado do trabalhador. Estamos preparados para atuar nesse produto após reforço de time, tecnologia e uma esteira robusta para atuar tanto no B2B quanto no B2C. Já estamos homologados junto ao Ministério do Trabalho e à Dataprev. Tivemos o início das operações B2B junto a parceiros estratégicos em abril de 2025. Esse produto tende a ganhar tração em nossa carteira ao longo de 2025, aumentando o spread médio da carteira e, consequentemente, a rentabilidade desta vertical. Vamos para o próximo slide, onde apresentaremos os resultados de nossas investidas. No slide 16, apresentaremos os números da operação de nossas investidas da Pine Hold.
A Amigo Z, fintech dedicada à originação própria de varejo colateralizado, com foco em cartões consignados e de benefício, fechou o primeiro trimestre com uma carteira de 267,2 milhões, frente a apenas 11,1 milhões de carteira em março de 2024, reflexo da consolidação e ganho de escala da operação ao longo do último ano. Atingimos 63 convênios com entes públicos em operação e estamos presentes em todo o território nacional. Emitimos mais de 93 mil cartões, um aumento substancial quando comparado com o primeiro trimestre de 2024, onde tínhamos 3 mil cartões emitidos e temos milhares de agentes de crédito credenciados. A originação também tem crescido de forma acelerada e consistente, atingindo 108 milhões no primeiro trimestre de 25 contra 8,1 milhões no primeiro trimestre de 24, nos permitindo fazer cross-sell de produtos e serviços. Do lado direito do slide, apresentamos os resultados da BIX, Infratech e Bank as a Service que integra originadores e alocadores de capital no mercado de crédito colateralizado. O portfólio sob monitoramento da BIX atingiu 16,8 bilhões em março de 2025, um crescimento de 29% em relação a março de 2024. E o volume de transações foi de 2,3 bilhões no trimestre, 162% maior que no trimestre anterior. Dada a natureza e a escalabilidade dos negócios da BIX e pelo que temos observado no mercado, acreditamos que os múltiplos de receita e lucro da empresa tendem a ser bastante atrativos. A seguir, mostraremos a evolução do nosso funding e nossos indicadores de capital. Iniciamos o slide 18 mostrando o volume de captações que atingiu 18,5 bilhões no trimestre, um crescimento de 28% comparado com o mesmo período do ano anterior. Tal crescimento nos possibilita suportar a estratégia do banco e de sua carteira de crédito. Temos sido eficazes na busca de diversificação de nosso funding, evidenciado pelo aumento do estoque de letras financeiras seniors, subordinadas e perpétuas, operações compromissadas, debêntures financeiras com lastro em ativos de varejo colateralizado, CDIs e CDBs de PJs e institucionais com duration e custo adequado ao nosso target. Em relação ao prazo, apresentado na parte inferior do slide, mantivemos uma posição em linha com a estratégia conservadora de gerenciamento de ativos e passivos, com um gap positivo de 3 meses. Encerramos março de 2025 com uma posição de liquidez confortável, com caixa livre de 1,8 bilhão, índice de liquidez de curto prazo LCR de 190% e com índice de liquidez estrutural NSFR de 123%. Por fim, apresentamos o nosso índice de Basileia total, que atingiu 13,9% ao final de março de 2025, com um nível 1 de 10,3%, um crescimento em relação a março de 2024, mesmo com o crescimento expressivo da carteira de crédito, fruto do fortalecimento de capital que vem preparando o banco para o crescimento planejado. Agora devolvo a palavra ao Norberto, que apresentará nosso desempenho financeiro. Obrigado, Clive. Slide 20, por favor. No trimestre, apresentamos crescimento de todos os indicadores operacionais, reflexo da sólida execução de nossa estratégia de diversificação. No primeiro gráfico, apresentamos a evolução do lucro líquido,
Batemos novamente recorde de lucro trimestral, que fechou o primeiro trimestre em 73,5 milhões de reais, crescimento de 17% em relação a março de 24 e de 9,5% em relação ao fechamento de 24, com um ROI anualizado de 25%. Esses indicadores são reflexo da melhora operacional e do expressivo aumento na geração de receitas. A seguir, apresentamos o resultado operacional, que totalizou 153 milhões de reais no trimestre, 41% maior que o mesmo período do ano anterior, devido principalmente ao aumento de receitas, ganho de escala e produtividade em todos os nossos negócios. Na parte inferior do slide, o gráfico demonstra a composição de nossa receita. 56% de nossas receitas foram geradas no varejo e 44% no atacado. No varejo, temos a receita de accrual e spread das carteiras e as de serviços, como as de seguro, e via o resultado de equivalência patrimonial das investidas. No atacado, temos receitas de accrual e spread das carteiras, mesa de clientes e serviços de assessoria, tarifas, seguros, operações estruturadas e, mais recentemente, o investimento feito pela Pine Capital, que nos proporciona uma diversificação ainda maior. Esse mix de receitas e diversificação de negócios nos permite estar posicionados e com capacidade para navegar e performar em diferentes ciclos econômicos. Acreditamos que o início de nossa operação no consignado privado em abril vai impactar positivamente a nossa composição de receitas ao longo do ano, como o Clive mencionou, dado que estamos executando um remix de produtos com menor rentabilidade para maior rentabilidade, como a operação de cartão benefício consignado e agora com consignado privado. Estamos confiantes nesse momento e oportunidade de mercado. Por fim, apresentamos nossas despesas operacionais no trimestre, que apresentaram um crescimento controlado em relação a março de 24, quando comparado ao ganho de escala que tivemos em todas as linhas de negócios. Seguimos focados em nossa estratégia, sempre buscando otimizar os ganhos de produtividade e aumentar a qualidade na prestação de serviço aos nossos clientes. Em resumo, o primeiro trimestre de 25 foi marcado por muitas conquistas e pela entrega consistente de resultados. A estratégia de diversificação de negócios nos dá conforto para seguir crescendo e entregando níveis de retorno saudáveis e sustentáveis. E vamos continuar a colher frutos do nosso contínuo foco em alocação de capital e eficiência operacional e do investimento em times e pessoas. Seguimos bastante construtivos e confiantes em relação ao ano de 2025. Acreditamos que com a contínua execução da estratégia, seguiremos apresentando resultados fortes, resilientes e recorrentes. Muito obrigado pela atenção e agora abriremos para perguntas e respostas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. As perguntas serão feitas por meio do chat. Vamos para a primeira pergunta. Boa tarde e parabéns pelos resultados. O Pine apresentou um avanço no ROI. Podemos esperar esse novo nível de 25% para os próximos trimestres? Obrigada. Quem vai responder essa pergunta é o Clive. Por favor, senhor Clive. Pedro, obrigado pela pergunta. Pedro, a gente está bem animado. A estratégia de diversificação, cada trimestre ela vem agregando, vem mostrando sua potência, né? Aí
se você olhar no atacado, a gente está com operações estruturadas, com garantia, com mais spread, com mais cross-sell, né, com uma cobertura regional que possibilita um relacionamento muito mais amplo com cada cliente, aumentamos a base de cliente, vocacionalmente em segmentos que a gente entende profundamente. No varejo, a gente tem ampliado aí os produtos de maior valor agregado, né, o cross-sell, o remix da carteira, né, a gente chama aqui da rota do yield, e você vai ver muito mais pela frente aí, né, com a possibilidade aí, que já é uma realidade, o consignado privado traz esse remix, fortalece a base sustentável de geração de resultado. Do lado do passivo, a diversificação das fontes de funding, o patamar para baixo do custo de funding, com prazos adequados. Então, a gente está muito animado, né? E as perspectivas para frente são bem positivas, né? O reflexo está aí no que a gente comentou aqui. O primeiro trimestre você viu uma margem para cima, o resultado operacional para cima, né? Mostrando essa potência dessa nossa estratégia de diversificação, e a gente está animado aí para frente. Obrigada, Clive. Lembrando que para fazer perguntas, basta acessar o chat. Vamos para a próxima pergunta. Como vocês estão vendo a evolução/aumento do PDD? Qual a expectativa para o resto do ano? Por favor, Clive, pode responder. Bom, obrigado pela pergunta. Bom, esse ano aqui entrou em campo aí uma nova resolução, a 4966, né, que olha o nível de provisionamento prospectivo para frente, diferente da 2682. Então, evidentemente que a PDD ela é impactada pela 4966, você provisiona uma perda esperada na maturidade de uma safra no início de uma originação. Então, naturalmente, tem um grau de provisionamento maior, mas é muito mais confortável o nível de provisionamento, né? Dá muito mais segurança à provisão. Então, isso veio para ficar no ano inteiro, né? A gente não vê, adicionalmente, nenhum delta provisionamento nos trimestres subsequentes, dado aí as nossas verticais, né? Basicamente isso. Obrigada, Clive. Por favor, lembrando que para fazer perguntas, basta acessar o chat. Vamos para a próxima pergunta. Como vocês estão vendo a atuação do banco no agronegócio imobiliário? Vão aumentar a exposição? Qual a estratégia de colateralização do banco? Por favor, Rodrigo, pode responder. Boa tarde a todos. Obrigado pela pergunta. Estamos bem posicionados, com cobertura regional e times especializados. Entendemos que já temos share adequado nesses setores. Olhamos as operações de forma mais oportunística e com o objetivo de atender os clientes com soluções completas e com diferenciais. Naturalmente, o agronegócio e seu entorno trazem boas oportunidades de crescimento para a nossa carteira, dada a relevância desses segmentos do PIB. Vale destacar que 93% das nossas operações têm garantias. Temos times de avaliação e pesquisa proprietário
foca em formalização e liquidez das garantias e fazemos operações com LTVs adequados e conservadores. Mais uma vez, obrigado pela pergunta. Obrigada, Rodrigo. Por favor, lembrando que para fazer perguntas, basta acessar o chat. Vamos para a próxima pergunta. Como o banco enxerga a concorrência do consignado privado com os maiores players de mercado? Por favor, Clive, pode responder. Bom, obrigado pela pergunta. O consignado privado, que ele entrou no ar aí praticamente no começo de abril, impressionante o sucesso dele, né? A primeira fase foi através do marketplace e agora tem multicanalidade, marketplace e os canais bancários. E é um mercado de um potencial enorme. A prova está nesses primeiros poucos dias que se originou aí mais de 11 bilhões de reais, levou décadas para chegar a 41 bilhões de outstanding e em 40 e tantos dias, aí 45 dias, se originou 11 bilhões. Né? Como é um mercado muito grande, né? Tem espaço para todo mundo, né? Cada um com seus nichos, os seus canais, né? Então, a gente se encaixa nisso, né? Tem um espaço para isso que vai nos ajudar bastante na diversificação. A gente tem visto aí players, não está restrito só aos incumbentes, tem players de várias faixas, né? Tem S3, tem S2, tem incumbente, então tá amplo e depende da sua modelagem, depende do seu canal de distribuição, mas há espaço para todo mundo e para nós aqui foi no momento ideal, né? A gente estava com um time dedicado nesse produto há 3 meses, né, em modelagem de crédito. O banco entende de crédito, né, de setorial, de CNPJ. Isso nos ajuda nos engines de crédito, né, na própria modelagem. Então, para nós, foi super bem-vindo e uma oportunidade gigantesca na vertical do varejo. Muito obrigada, Clive. Vamos para a próxima pergunta. Possui um guidance para a originação de crédito consignado privado? Por favor, Clive, pode responder. Obrigado pela pergunta, Bernardo. A gente não dá guidance, né, de nenhum produto, ainda mais o consignado privado, né, que é recente, mas é óbvio, dado o seu potencial, dado a atração que ele teve no início. O Brasil tem 47 milhões de CLTs, né? E agora uma robustez aí de legislação, com clearing, é um potencial muito grande. Muita gente no mercado fala do potencial que esses 41 bilhões ao longo aí de uns 3 anos ele pode atingir patamares próximos do que é o INSS. O INSS hoje é 280, 290 bilhões. Então, a gente não dá guidance, mas
estamos bastante animados, dado o mercado endereçável do consignado privado ser muito grande. Obrigada, Clive. Lembrando que para fazer perguntas, basta acessar o chat. Parabéns pelos resultados. Gostaria de saber o que esperar sobre a distribuição de dividendos para o ano de 2025. Será mantido o payout atual? Obrigada. Clive, pode responder, por favor. Bom, obrigado pela pergunta. Sim, a intenção é manter, sim, os níveis de payout atual. Obrigada, Clive. Vamos para a próxima pergunta. Houve uma queda do patrimônio líquido, acredito que pela 4966. Podem passar o quanto a nova norma impactou negativamente o PL? Por favor, Clive. Bom, obrigado pela pergunta. O nosso PL ele foi impactado em 9%, até abaixo do que a gente imaginava, né? Mas muito em linha com os pares, né? Com os S3. E foi por causa da 4966, como você perguntou. Foi. Lembrando que para fazer perguntas, basta acessar o chat. Vamos para a próxima pergunta. Gostaria de tirar uma dúvida em relação aos spreads. Como vocês estão vendo à frente os spreads das originações de varejo colateralizado, com esse custo de funding mais alto, e da carteira de atacado, com o mercado de capitais ainda forte e spreads fechando novamente? Por favor, Clive, pode responder. Bom, excelente pergunta. Até vale a explicação aqui do que a gente fala, remix de carteira, rota do yield, né? Então, vou explicar nos mais variados produtos do varejo colateralizado. O INSS, ele opera num duration aí de uns 33 meses. Se você olhar do quarto trimestre para o primeiro trimestre, quarto trimestre do ano passado para esse primeiro trimestre, o que aconteceu? O teto do INSS subiu e, ao mesmo tempo, o duration, né, o custo, o dinheiro futuro nesse duration caiu. Então, o spread do INSS aumentou em relação ao quarto trimestre, né? E em relação aos produtos, os consignados públicos,
o cartão. Esse tem yield mais elevado, né? Então, o yield médio aqui da nossa carteira de cartão gira ao redor de 4% ao mês. E também teve a mesma influência positiva pelo duration, que o custo do dinheiro caiu em relação ao quarto trimestre. O novo produto, o consignado privado, também tem spreads mais atrativos. Então, quando a gente fala... E os produtos de maior valor agregado de spread também trazem um potencial de cross-sell maior. Por isso que a gente fala do remix. A tua pergunta foi boa, que eu aproveitei e expliquei spreads barra remix, né? E do lado do custo de funding do banco, né, este primeiro trimestre, o banco teve um custo de funding menor em relação. Sempre se você olhar, você olha em CDI+, né? Então, o CDI mais captado no primeiro trimestre do banco foi menor do que nos outros trimestres. Fruto de diversificação, né? O banco está bem diversificado, não emite só CDB, emite CDB para pessoa jurídica, para institucional, emite LF senior, subordinada, perpétua, debêntures financeiras, né? Então, a gente conseguiu jogar o nosso custo de funding também para baixo. Muito obrigada, Clive. Lembrando que para fazer perguntas, basta acessar o chat. Não havendo mais perguntas, a teleconferência do Banco Paine está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.